Boa noite a todos. Boa Estamos noite, gente. mais uma vez aqui com a nosso encontro, e hoje em forma de palestra, muito importante, e trazendo aqui, aproveitando a oportunidade, trazendo para todo o YouTube da Psico FMU. Meu nome é Paulo Toledo, eu sou um homem branco, estou hoje vestido com a camisa preta, e no fundo tem uma janela aqui do meu quarto. E agora, vamos já adiantar, tem bastante coisa para a gente falar hoje, né? Um dia bastante especial aqui para a gente da Liga. Estamos com doutoras e professoras hoje para falar aqui, de um tema muito especial. E já adiantando, então, vou dar boa noite para a Gabriela e passar para que ela fale um pouco mais dessas profissionais. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão assistindo. Primeiramente, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos longos, castanhos, estou com uma camiseta branca, óculos de grau no rosto e o fundo branco meio embaçado. Então, hoje a gente vai falar sobre o artigo O Trabalho com Cuidados Paliativos após a Tentativa de Suicídio. E para falar com a gente trouxe as 3 autoras desse artigo. A Cláudia Aline de Brito Oliveira, que é psicóloga, psicoterapeuta, supervisora clínica, educadora e pesquisadora, especialista em tanatologia, mestra em gestão de saúde coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, experiência nas áreas da saúde, gestão pública em saúde e de educação, atuação nas práticas preventivas de saúde e organizadora do livro Orientações sobre Saúde Mental, Prevenção ao Suicídio e Rede de Ajuda. A gente também vai receber a Fernanda Luma, que é assistente social, especialista em saúde mental, mestra pela UFPE, doutora pela URJ, coordenadora do projeto sobre suicídio, pesquisadora pela Universidade Federal do Piauí, professora e membro do Conselho Consultivo de Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, no Rio de Janeiro, membro do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Prevenção ao Suicídio, membro da Associação Brasileira de Saúde Mental e autora do livro Suicídio: O que sabemos e o que há para além do discurso hegemônico. Além disso, nós vamos receber a professora Lúcia Cristina dos Santos Rosa. Ela é professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Piauí, doutorada em Serviço Social pela UFRJ, especialista em saúde mental pela UFRJ, e ela é professora titular do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Piauí. Ela também é autora do livro Transtorno Mental e o Cuidado na Família. Então, a gente vai receber com muito carinho essas 3 maravilhosas. Boa noite a todas. Boa noite. Então, vamos lá. Bom, agradecendo novamente por esse presente, né, para a nossa liga. Realmente a gente fez o contato e o aceite já foi de imediato, então a gente ficou muito feliz por isso. E o palco é de vocês aí, fique à vontade para se apresentar e falar um pouco mais desse grande trabalho que vocês estão fazendo aí. Boa noite, pessoal. Eu sou Fernanda, sou a coordenadora do projeto sobre suicídio, trabalho de saúde mental há 15 anos e hoje estou dando aula no IPS e estou numa pesquisa junto com a professora Lúcia Rosa, aqui no Piauí, a gente está falando do Piauí. Estamos estudando sobre atenção à crise de saúde mental, aqui com foco no serviço social, mas, assim como o artigo, muitas discussões são bem transdisciplinares aqui, tocam a todos nós, independente de qual área de formação de você que está ouvindo agora essa live, essa palestra. A gente pensou em fazer um geralzão do artigo, da parte mais multidisciplinar, para tentar contemplar todo mundo que está ouvindo, e no final a professora Lúcia vai fazer alguns apontamentos, a Aline também, mais focado na parte da psicologia, já que é uma liga da psicologia, eu e a professora Lúcia somos assistentes sociais, mas todas discutem em alguma medida saúde mental, luto, cuidados paliativos, e por isso que a gente fez essa casadinha do assunto. Bom, vocês querem falar alguma coisa, meninas, antes que eu abra a apresentação? Pode falar, professora Lúcia.
Só agradecer o convite, né, e fazer a autodescrição, né, que sou branca, cabelos longos, uso óculos, né, com aros escuros, e estou em casa também, né, paredes marrom clarinho, né, e com uma ponte estaiada aqui do Piauí. Então, convido vocês para conhecer o Piauí também. Prazer, muito obrigada aí, que seja uma boa discussão, uma discussão intergeracional e também interinstitucional aí, muito bom, e interprofissional. Bom, sou Cláudia Aline, sou psicóloga, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, estou de óculos de grau, estou com blusa estampada azul, preto, branco e marrom. Estou na minha casa também, na sala da minha casa, atrás tem cortina. Eu estou muito feliz com esse dia hoje, esse dia simbólico para nós três também, porque é a primeira vez que nós vamos apresentar explicando esse artigo, que tem várias camadas de entendimento, várias camadas que podem gerar reflexões importantes, reflexões interdisciplinares muito detalhadas sobre esse tipo de cuidado, e eu quero parabenizar e agradecer esse convite por essa iniciativa de discutir esse assunto e essa oportunidade também de nos convidar para falar sobre esse assunto pela primeira vez. A Aline falou uma coisa interessante, é a primeira vez que nós três conseguimos estar juntas para apresentar esse artigo. A gente já apresentou ele em 2 eventos, mas a gente não tinha conseguido estar as 3 ainda, então, muito bom. Bom, eu sou uma mulher branca, estou de óculos vermelho, uma blusa preta, estou com uma parede branca, com 3 estantes brancas cheias de livro atrás de mim. Então, vou abrir a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, vocês podem ir mandando, porque a gente consegue colocar aqui na tela e vai deixando a ordem para voltar a eles, tá, ao final. Vamos nós. Abriu para vocês o slide? Sim. Show. Pois bem, eu vou começar falando de onde que surgiu a inquietação como tema, né? Aqui no Piauí, a gente, com o projeto, a gente apadrinha um grupo de apoio a enlutados, que é a AMUPA, Associação das Mães Unidas pelo Amor e pela Dor. E como eu trabalho, tem um projeto que trabalha, né, com essa questão de saúde mental e prevenção ao suicídio, mas também tem uma assessoria que trabalha com saúde e envelhecimento e cuidados paliativos por conta disso. E aí a gente acabou fazendo essa costura dos assuntos em meio a dos encontros do grupo. A gente tem um grupo que é de pessoas enlutadas, apesar do nome mães, nós não temos só mães, nós temos pais, nós temos irmãos, enfim, vários níveis de vínculos aí com pessoas que perderam pessoas, não só por suicídio, mas por outras situações. Mas uma fala em especial em algum desses encontros, ela chamou minha atenção sobre como nós ainda estamos deixando a desejar em relação ao acolhimento que a gente consegue prestar para essas famílias quando elas chegam ao hospital. Então, surgiu daí, né? E esse é um convite e uma chamada a todo mundo que está assistindo, porque nós temos pouquíssimos grupos de apoio enlutados pelo Brasil. Esse é um limbo da política pública. As pessoas que fazem grupos de apoio enlutados normalmente são ONGs, são projetos sociais como o meu, são universidades, mas a gente ainda não tem um local de um recorte nacional financiado, uma instituição que, de fato, faça um acolhimento em enlutados, para onde a gente pudesse encaminhar alguém que abre um sofrimento ou um luto complicado após a perda de alguém, por exemplo, uma perda por suicídio, que costuma ser uma perda muito traumática. Então, a inquietação com o tema e a costura desses 2 tabus, em forma de tema do suicídio, dos cuidados paliativos, da própria morte também, que é um grande tabu para muitos profissionais, veio daí. Esse artigo ele é um subproduto de uma pesquisa que a gente tem feito aqui no Piauí, participação de assistentes sociais na atenção à crise de saúde mental, que é coordenado pela professora Lúcia e pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí. Somos 9 assistentes sociais e uma aluna nessa pesquisa, e esse é um de muitos artigos que a gente quer trazer para provocar, né, todo o país, aí, principalmente a nova geração de profissionais que vai ocupar esses lugares, que vai atender essas pessoas, que vai estar nessas salas, né, de espera dos hospitais e que possam, de fato, despertar uma humanização, um atendimento mais acolhedor, uma escuta
mais acurada para esse tipo de situação. Ele também é parte das reflexões do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Prevenção ao Suicídio, GTI, da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. A Cláudia já fez parte, hoje eu faço parte, a gente tem tentado auxiliar esse processo de construção da política estadual de prevenção ao suicídio no Piauí, algo que poucos estados têm de forma mais robusta. Então, são espaços em que a gente vai fomentando discussão, vai criando ideias, vai despertando essas inquietações. Então, também fica esse convite para que vocês ultrapassem a sala de aula, ultrapassem o cotidiano de trabalho que às vezes nos engole no automatismo ali de trabalho, num cansaço, e ocupem espaços em que vocês possam fazer o que no serviço social a gente chama de suspender o cotidiano, né? Olhar o que a gente está fazendo, avaliar se está sendo suficiente, né? O que a gente faz, se está na hora de mudar. A gente teve e continua tendo mudanças muito rápidas nos perfis epidemiológicos de algumas situações como envelhecimento, como saúde mental, e isso coloca para a gente a necessidade de revisitar as nossas práticas independente da nossa área de formação o tempo todo. Bom, não poderia deixar de aviso aos navegantes, o tema que a gente vai tratar não deixa de ser um tema sensível, falando de tentativas de suicídio, então é possível que algumas falas possam abrir gatilhos de sofrimento em pessoas que já tenham passado por isso ou que estejam vivenciando algo do tipo nas suas casas, e claro, sinta-se à vontade. Se tornar pesada a escuta, não é a nossa intenção, mas pode ser que se torne, mas que se você precisar sair, que você nos procure ao final, né? Não volta para casa com essa angústia, mas procura a gente para conversar, caso isso aconteça, tá bom? Pois bem, entrando no artigo propriamente dito, a gente começa falando aí sobre os avanços dos marcos legais do Sistema Único de Saúde, né, ao conceber saúde a partir de determinantes sociais do processo saúde, doença, cuidado, o que foi um grande processo evolutivo a nível de conceito, pelo menos ali na Constituição, nas conferências, mas que ainda deixa um desafio para a gente em tornar isso não apenas um texto na Constituição, não apenas um texto numa lei, né, mas conseguir, de fato, efetivar que a nossa concepção, o nosso olhar para a ideia de saúde, no caso, saúde mental, por exemplo, ela, de fato, não seja limitada a esse modelo biomedicalizante, que é o que a gente tem hegemonicamente, tem mais forte hoje dentro dos espaços, dos locais das instituições de saúde. Então, isso traz um desafio de pensar e de repensar a complexidade do nosso objeto de intervenção em saúde e saúde mental, indagando a nossa intervenção a todo momento, né? Nós nos vemos muitos momentos, não sei quantos profissionais nós temos aqui escutando, quantos alunos que estão em estágio já têm experienciado o dia a dia dinâmico demais, né, do hospital, de um plantão no hospital, por vezes que a gente observa, né, seja como profissional, seja como gestor, ver uma equipe oscilando entre sentimentos ali, hora de onipotência, do nós vamos salvar todo mundo, nós precisamos fazer alguma coisa para salvar o corpo desse indivíduo, né, e às vezes desconsiderando a parte da alma desse indivíduo que está sendo drenada numa obstinação médica, como a gente chama, de manter um corpo vivo a todo custo, e ora numa frustração em lidar com a nossa realidade, da nossa impotência em fazer tudo que nós gostaríamos de fazer ou na velocidade que nós gostaríamos de fazer com as pessoas que vão passar por nós como usuários do serviço onde a gente trabalha. E essa oscilação de sentimentos assim dos profissionais, ela acaba sendo, se não bem manejada, se não bem acolhida, ela acaba sendo disparadora também de sofrimento para a gente, se a gente não souber, não tiver um canal aí também de colocar para fora as nossas inquietações. A Maria Júlia Cova, que eu vi que ela já esteve com vocês recentemente, é uma referência na discussão de luto, ela fala que às vezes o mais difícil para a gente como profissional não é lidar com a morte depois de dada, mas é acompanhar um paciente vivo que está morrendo e que vai nos lembrando que nós temos uma limitação, às vezes, quanto ao que a gente pode fazer por essa pessoa, né? A gente costuma dizer que nem sempre a gente vai conseguir salvar a vida no sentido corporal desse paciente, mas isso não pode ser sinônimo, na minha cabeça, de não há nada o que fazer, né? Por vezes a gente vê até em filmes dessa frase de após o processo de comunicação de notícias difíceis, um profissional se referir à família de não há mais nada o que fazer. Infelizmente, nós não temos mais nada a fazer, e isso é uma frase que a gente precisa abolir, porque sempre há o que fazer. Eu posso não conseguir, de fato,
mandar aquele indivíduo sarado, curado de volta para casa, mas isso não quer dizer que eu não possa tornar o processo dos últimos dias ou últimos meses dele mais dignos, com o máximo de qualidade de vida desses últimos dias de vida, né? E por isso que a gente vai dar algumas ideias ao final da apresentação em relação a isso. Bom, essa é uma discussão que é uma via de mão dupla. Tanto nós temos a possibilidade de ter pacientes que estarão em estado terminal ou colocados em cuidados paliativos por algum risco à vida, que podem desenvolver ideação suicida durante o processo da passagem pelo hospital, quanto nós temos pessoas que tentam suicídio e que chegam ao hospital não em óbito, mas com um grau ali de uma gravidade muito grande devido ao meio letal que ele usou para tentar se matar, por exemplo, o salto de lugares altos, e que ele começa que ele tem que ser colocado num outro olhar, né? Essa família tem que ser olhada de outra forma, porque ele está com risco de morrer nas próximas horas, ou nos próximos dias, ou nas próximas semanas. Então, o horário de visita deveria ser flexibilizado, essa família precisa ser orientada quanto às opções, as alternativas que ela tem nesse contexto. Ela deve ser informada sobre o risco que está colocado ali, realmente, daquela pessoa partir, e ter uma ponte na equipe que possa favorecer, por exemplo, despedidas dignas, né? Por vezes, não é incomum que alguém chegue ao hospital, à emergência de um hospital após uma tentativa de suicídio, e anterior a isso aconteceu um conflito familiar. E às vezes quem está ali naquela sala de espera, ele está com um piano em forma de culpa em cima da cabeça, porque ele acha que a tentativa de suicídio é culpa dele ou dela. E é importante que a gente, como equipe, consiga chegar a essas pessoas e retirar essa ideia e instrumentalizá-la sobre o que é o suicídio, que não existe uma causa única. O suicídio é algo considerado multifatorial, porque são inúmeros elementos acontecendo ali, sendo construídos ao longo da vida, inclusive desse indivíduo que tenta se matar, que vão responder por uma forma de responder à dor, que é a forma de tentar tirar a própria vida. Então não dá para colocar, embora as pessoas façam muito isso em velórios de pessoas que tentam se matar, procurar uma causa única, esse é o tipo de visão e de discurso que não deveria estar na boca de um profissional de saúde. De ninguém, na verdade, mas profissional de saúde é um pouco pior quando fica. Bom, a abordagem de cuidados paliativos após uma tentativa de suicídio que vai chegar para a emergência, ela tem um alto risco de desfecho de um óbito. Às vezes ele tentou envenenamento, ele não chega morto, vai fazer uma lavagem estomacal, mas nem todos os casos vão conseguir ter uma reação positiva a isso e ainda vão se encaminhar a óbito. Então, se coloca a necessidade de acolher aquela família que está lá fora, possibilitar as despedidas dignas, como eu disse, né? Pensem sempre, eu não sei quantos de vocês têm, ou já pagou disciplina, ou já teve oportunidade de estar em outros eventos sobre suicídio, mas a morte de suicídio ela é uma morte muito violenta. Ela é uma morte que, por mais que hajam falas anteriores, haja um histórico de tentativa, ela não deixa de ser traumática, principalmente para quem encontrar o corpo, né? E dependendo do meio que essa pessoa utilizou, a cena que é encontrada, ela tende a ser uma cena que vai abrir um estresse pós-traumático nessa família, o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Por exemplo, alguém que toma veneno, a imagem que eu vou chegar e encontrar, às vezes, no quarto do meu filho, ou dos meus pais, ou do meu companheiro, é de alguém urinado, de alguém defecado, de alguém que vomitou, de um cheiro forte ali dentro do quarto. E todos os sentidos de quem vai encontrar esse corpo, eles vão ser afetados, impactados de uma maneira muito mais forte, que tende a se cravar com muito mais força na memória. Então, o cheiro do que estava no quarto, que o olho dela viu primeiro quando entrou, né, nesse recinto em que ela encontrou essa pessoa desacordada, muitas vezes, e há um completo desespero em ter que correr com o corpo para o hospital sem saber se chega a tempo, ou em ter que esperar socorro, né, quando ele está numa forma que você ou não tem um carro para levar para o hospital, ou ele saltou de um lugar e o ideal é não mexer nesse corpo. Então, essa família ela tende a ser colocada ali num vórtice de tantos pensamentos e sentimentos confusos ao mesmo tempo. Então, é natural que ela chegue muito emocionalmente
instável para o hospital, e às vezes a gente, por não entender o contexto do que tende a preceder essa chegada do usuário no hospital, às vezes a gente espera que a família esteja calma, que a família lembre de tudo que é falado para ela no momento que ela chega, e não entende porque ela afirma não ter recebido determinada informação quando você sabe que falou. Então é importante a gente lembrar que essas pessoas às vezes estão em choque, elas até vão balançar a cabeça, sinalizando que estão ouvindo o que estão falando, mas aquilo não está entrando, porque ela está, às vezes, catatônica com o que aconteceu. Bom, vale ressaltar que, independente da doença ou condição envolver risco de morte a curtíssimo prazo, que seriam horas ou dias, a curto prazo, que seriam dias a meses, ou a médio prazo, meses a um ano, são indicados cuidados paliativos se houver esse risco de morte. Às vezes ainda há pessoas que entendem que cuidado paliativo é só cuidado de fim de vida, é só cuidado de doença terminal, e aí, por isso, acho que aqui que está o ponto que chamou a atenção de vocês do artigo, é que a gente às vezes não se atenta que tem questões como essa do suicídio, que tem, na verdade, um ponto de interrogação, inclusive, qual é o nível do risco de morte ali, se ele vive ou não, quanto tempo vive ou não, mas que deveria ser colocado em cuidados paliativos a partir do momento que ele dá entrada na emergência do hospital. Então, isso coloca um imperativo para a gente de educar e reeducar a nossa equipe, né, para esse manejo e para a própria organização da família, para as questões burocráticas do próprio hospital, porque algo que nós temos muito forte ainda nos serviços, não só de saúde, mas acho que nos de saúde fica um pouco pior, pela condição de que quem chega e está ali, é que o serviço normalmente ele é desenhado, ele é orientado para o bem-estar e o comodismo da equipe e da parte administrativa do serviço, e não para o paciente, né? Não para o usuário que está precisando ali dos serviços prestados na instituição. E por isso que a gente precisa tensionar as regras desse hospital sempre que necessário, né? Porque, por vezes, ela termina de dificultar algo que já não está fácil de lidar para aquela família, como flexibilizar um horário de visita, por exemplo, né? Eu trouxe um vídeo bem curtinho que foi algo que eu acho também que foi um vídeo que, de tanto eu passar ele nas capacitações, que eu trabalho fazendo capacitação sobre suicídio, eu acho que ele foi algo que me ajudou a costurar a necessidade de trabalhar esse tema melhor, cuidados paliativos com a questão do suicídio. Ele é 1 minutinho e 20. Ele é um vídeo da Terezinha. A Terezinha é uma mãe que perdeu uma filha adolescente por suicídio. Ela hoje tem um projeto chamado Nomo Blitz, super indico, quem não conhece, siga nas redes sociais. E ela conta um pouquinho da história do que foi chegar com a filha ao hospital e que tipo de tratamento ela recebeu. Minha filha Marina tinha 19 anos quando ela cometeu suicídio. E desde então eu estou tentando juntar os cabos da minha vida, porque desmoronou tudo. É um vazio, eu não sei explicar. Marina estava com depressão e ela estava em tratamento. Nós levamos ela no psiquiatra ou psicólogo e mesmo assim ela dizia que sentia coisas que não conseguia explicar. Nós, os amigos, nós, a família e os amigos tentamos de tudo para ajudar, mas infelizmente não foi o suficiente. Num ato de desespero, ela tentou suicídio e infelizmente conseguiu. A Marina, ela não faleceu no momento que ela tentou suicídio, ela foi hospitalizada. Ela ficou 20 dias hospitalizada. E esses 20 dias ela foi maltratada, principalmente quando ela deu entrada no pronto-socorro. Pessoas, elas, né, não todas, demonstraram um pouco de preconceito com relação a quem tenta suicídio. E eles não fizeram o protocolo que deveria ter sido feito. Eu só fiquei sabendo depois, que era de praxe fazer os procedimentos. Ela sofreu maltratos e isso é uma coisa que para mim me machuca muito ficar lembrando, porque às vezes tem a impressão que se ela tivesse sido socorrida da forma correta, hoje ela estaria aqui por causa de preconceitos, pessoas da área da saúde têm com relação à idade, quem quer morrer, né? É estranho falar isso, mas ela tá doente, estava doente, ela tinha depressão. E eles fazem diferenciação. Uma pessoa que cai da moto tem mais valor do que uma pessoa que tenta suicídio. Eles não tratam da mesma forma. Isso eu senti na pele. Esse relato da Terezinha, ele tem alguns anos, mas ele é terrivelmente atual. A gente comentava numa oficina que a gente realizou por esses dias em Teresina. Na época da pandemia, eu estava na gestão de um hospital no Ceará e eu escutei meio que uma repaginação dessa fala que a Terezinha recebeu quando chegou um caso de tentativa de suicídio no nosso hospital, e eu fui procurar a ficha de notificação, saber quem tinha atendido, e quando eu vou perguntar ao médico que tinha me sinalizado que é quem tinha feito o atendimento, perguntar por que ele não tinha notificado e se ele tinha feito alguma conversa com essa pessoa, ele falou com a maior naturalidade no corredor do hospital de que não, a minha prioridade são as pessoas que estão lutando para viver no isolamento. Essa decidiu morrer, se sobrar tempo eu atendo. Então,
Essa é uma fala problemática em tantas camadas. Esse é um comportamento que fala não só de um despreparo, mas um tanto quanto de desumanização, até de perversidade, que alguns colegas nossos vão mostrar e que é importantíssimo que a gente não passe pano para isso, né? Que a gente seja amigo suficiente, inclusive, para colocar dedo na cara e falar que a pessoa está errada, que esse não é um comportamento ético, que esse não é um comportamento profissional, né? E de quanto a gente penaliza uma família quando a gente, e não só a família, né, o paciente também que está no hospital, mas quanto a gente cria uma cadeia de complicações e encaminha essas pessoas para um luto complicado, se de fato aquela pessoa morrer, que foi o caso da Marina, porque essa família vai saber depois. Esse médico, por exemplo, ele não pensou que essa família da pessoa que estava lá poderia estar naquele corredor e está ouvindo que ele estava se negando a fazer qualquer tipo de atendimento por uma ideia preconceituosa, moralista, antiética, como profissional. Filha Marina tinha 19 anos quando esse é um tipo de situação que desafia, de fato, as nossas competências, o nosso manejo, não só da gente mesmo em relação a isso, do outro, do contexto do hospital, da conjuntura que, às vezes, uma família dessa vem. Às vezes, pensa numa família de classe trabalhadora, que tem que passar o dia fora trabalhando, e está com filho adolescente, tentando se matar recorrentemente, mas que ela não tem a opção de sair do trabalho para ficar em casa e cuidar, porque se ela sair, não se come naquela casa, principalmente mães solos, que é um número que cresceu bastante nos últimos anos no nosso país, e que pessoas migrantes, por exemplo, que não contam com rede de apoio também para ajudá-las nesse processo de cuidado. Então, elas precisam encontrar uma equipe que ajude a orientá-la sobre o que é possível ter, o que há naquela rede que ela pode contar, quais são os próximos passos se essa pessoa sair dali, como sairá dali, né? Fazer esse contato com a rede, encaminhar para dar algum nível de suporte, porque algumas famílias não têm nenhum, nem familiar, nem social, nem institucional. Bom, falando de família, os projetos terapêuticos, eles, no geral, eles não incluem trabalho social com essas famílias, né? Focam ali naquele indivíduo que tentou se matar, mas perdem de vista que quem vai fazer a maior parte do cuidado com alguém que está em sofrimento ou em adoecimento mental são os familiares, a comunidade deles, não somos nós, principalmente no hospital, porque no hospital ele passa pouquíssimo tempo, né? Então, essa família não pode sair, não deveria sair dos nossos atendimentos sem ser minimamente instrumentalizada sobre com o que ela está lidando, né? Algumas pessoas ainda acham que a questão do suicídio é uma questão de demônio. Algumas pessoas acham que o suicídio do filho é culpa dela. Algumas pessoas acham que o suicídio é uma questão de maldição familiar. Então, elas precisam saber que elas estão lidando com um processo de adoecimento mental que tem muitos elementos em cena, que tem coisas que podem ser colaborativas, gatilhos. Então, se possível, quando possível, seria importante evitar, né? E isso não vai só falar de conflitos, isso vai falar também da questão da alimentação dessa pessoa, do estilo de vida, se é sedentário, se é ativo ou não, do tipo de trabalho que ela tem. Tem muitas camadas para serem conversadas aqui, nem todas a gente vai dar conta de fazer num contexto de plantão em hospital, mas é necessário que ela seja colocada para refletir sobre o que ela pensa sobre o que está acontecendo, né, para que a gente possa fazer algum nível de projeto terapêutico a partir dali, inclusive já no processo de encaminhamento. Bom, falando da realidade do suicídio, para que isso não seja só uma temática vaga, hoje a realidade do Brasil é que a gente tem uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos e um suicídio efetivado a cada 34 minutos. Então, a gente tem, em média, cerca de 15 mil suicídios por ano no nosso país, segundo o último boletim do Ministério da Saúde. A pergunta que não pode calar na gente aqui, e é o que nós desejamos que fique na cabeça de vocês, é o que a gente está fazendo com esses casos quando eles chegam aos hospitais, ou quando eles chegam a qualquer outro lugar pós-tentativa, pós-alta do hospital para a gente, independente de que local da rede a gente está atuando. Porque não tem mais nenhuma instituição, nenhuma política pública blindada contra essa demanda, está batendo a porta. Então, nós precisamos muito revisitar as nossas histórias. Eu trouxe uma história rápida, ela não está no artigo, mas acho que as histórias ajudam a gente a pensar sobre o que a gente está discutindo, que é a história da Jessica Henson. A Jessica ainda é uma enfermeira, moradora do Texas, nos Estados Unidos, salvo me engano, e a história da Jessica com os cuidados paliativos e a
importância de ter um acolhimento à família não é ligada ao suicídio, mas ela super caberia para qualquer forma que ela tivesse perdido alguém. Jéssica estava um dia em casa, nas férias, e de repente ela escutou um barulho e um grito do marido. Quando ela desceu as escadas, o marido tinha passado com o carro por cima do filho deles, pequenininho. Foi dar ré no carro, não viu, e a criança estava atrás brincando, e então ela, médica socorrista, ela sabia com o que estava lidando quando ela viu a cena, então ela pegou o filho, fez o que qualquer mãe faria, colocou no carro, falou, corre para o hospital, morava perto do hospital em que trabalhava, Hospital do Trauma, esse era o filhinho dela, o Owen, e como enfermeira, ela descrevendo, vocês acham a história da Jéssica no YouTube, acho que ela está em algum dos TED Talk, contando essa história e como ela virou uma militante da discussão de cuidados paliativos. Ela fala que como enfermeira, ela olhava para o filho dela com um esmagamento craniano, com sangue, ela tentando fazer esse socorro ali, respiração boca a boca no caminho, com a boca cheia de sangue, e ela sabia que o filho dela não sobreviveria, mas como mãe ela não conseguia deixar de tentar, ela tinha que fazer o máximo que ela pudesse, e ela fez. Então ela chega correndo ao hospital com o filho no colo e gritando, meu filho está morrendo, me ajuda. E é a equipe dela que está ali, né? Infelizmente o Owen não sobreviveu, mas a Jéssica conta de como fez toda a diferença na vida dela ter um suporte da equipe para a escuta e ter uma equipe que sabia lidar com cuidados paliativos e a importância de orientar a família das possibilidades que ela tinha num contexto caótico como aquele. Por exemplo, olha, Jéssica, a médica fez as tentativas de ressuscitação com a equipe, quando ela viu que não daria, ela fala para a mãezinha, Jéssica, eu vou te dar 3 minutos para você se despedir, vou continuar bombeando o oxigênio para você se despedir do Owen, a partir disso eu vou decretar o óbito. Então ela deixou um coração batendo para que aquela mãe pudesse se despedir. A Jéssica teve tempo de colocar o filho no colo pela última vez, de cheirar a cabecinha dele pela última vez. A equipe sinalizou que ela poderia, se desejasse, ter uma mecha do cabelo dele para levar de recordação. Algumas pessoas acham isso super bizarro, mas isso é lembrança. Isso, na hora do choque, a família não vai conseguir processar se ela gostaria de ter, mas depois que passa, elas normalmente gostariam de ter alguma lembrança de quem partiu, principalmente quanto mais novos eles são. Então, foi falado para ela que ela podia ter uma foto se ela desejasse, e tudo isso é colocado como alternativa, e a família decide se ela quer e o que quer. Então, a Jéssica tem uma foto, que é a última foto com o filho dela, você vê que o pano que está cobrindo é o pano que ela chegou no hospital, ainda está com sangue, e ela fala, para mim essa foto é linda, ela é a validação de que eu tive uma criança que viveu e que morreu, mas ela teve. Então, ela mandou emoldurar essa foto, está na sala da casa dela, ela conversou com os outros 2 filhos que eram crianças na época, se eles se incomodavam de ter essa foto na casa. Então, tem um outro trato com a ideia de morte, principalmente por parte da equipe, teve um outro trato em reconhecer que a família precisa, às vezes, de um tempo para processar o que está acontecendo. E isso pede que a gente pare a nossa correria, às vezes ensandecida, em meio a plantão, para lembrar que tem alguém que precisa de um outro ritmo para processar, que está perdendo o amor da vida dela. E ela fala, a maneira como eu lido com a morte vai influenciar diretamente a participação e a forma que vai ser comunicada essa notícia difícil. Então, ela se tornou uma grande militante dos cuidados paliativos, baseada na própria história, em ver como aquilo foi importante na recuperação dela. No artigo, a gente fala sobre o protocolo de SPACS, eu não vou me deter muito por conta da hora, mas acredito que vocês discutindo cuidados paliativos, vocês já devem conhecer. A gente só tenta contextualizar um pouco das situações descritas no protocolo de SPACS, tentando levar um pouco para o contexto de uma tentativa de suicídio, né? Essa percepção da família, se ela está se sentindo culpada, se ela está catatônica, se é importante chamar outra pessoa, porque quem está ali naquele momento não vai conseguir ouvir, né? Convidar para o diálogo, saber se essa pessoa sabe com o que está lidando, se ela sabia que já havia tentativas de suicídio, ou se está sendo uma novidade completa, né? Se ela deseja, ela ou o paciente deseja as informações totais do quadro deles, ou se, né, precisam de um tempo para isso, dá espaço para expressar as emoções, e vale ressaltar as emoções que vão aparecer aqui não são só aquelas que normalmente a gente espera nesse contexto de tristeza, de choro, mas vai vir raiva também, né? E é importante que a gente consiga lidar com isso, inclusive raiva que às vezes eles vão direcionar para a equipe, mas que não tem nada a ver com a gente precisa ser capaz de separar esse processo e entender que ela está elaborando o luto dela naquele momento.
Bom, a gente fala sobre liberdade como valor ético, aí porque é um valor ético central para o serviço social, então liberdade fala de existência de alternativas, possibilidade de escolher. E eu não posso escolher se eu não sei quais são as alternativas que estão na mesa dentro de um contexto como esse no hospital. Então, só para lembrar algumas, o direito à informação é um direito de todo usuário da saúde, informação sobre o seu quadro, sobre risco de vida ou de morte, sobre os direitos de fim de vida, desde a despedida digna a alimentações, últimas refeições, enfim, e diretivas antecipadas de vontade que a gente conhece, mais comumente como testemunho, testamento vital, que essa pessoa vai dizer, se eu tiver paradas respiratórias constantes, eu não quero que fique tentando me ressuscitar, eu quero que me deixem partir em paz, já me despedi de quem queria me despedir, acho que estou pronto para partir, enfim, essa é uma questão complicada para falar sobre isso, sobre a não insistência nessa manutenção da vida quando há uma tentativa de suicídio, diferente de uma questão de uma doença que tá presente naquele corpo, porque ela atravessa a gente com aquelas ideias de a vida é um direito, a vida é um dever. Se essa pessoa disser que não, essa vida não vale mais a pena, ela tem o direito de desejar partir, mas isso seria um apelo ao suicídio, isso vira suicídio assistido, vira eutanásia. Isso aqui se enlinha em muitas outras temáticas que no nosso país ainda não tem um lugar posto de discussão, porque são muito controversas e porque ainda são negadas. Então, acho que a gente tem muito a avançar nessa discussão. Por fim, a complexidade desses temas e do enlinhar desses temas, morte, suicídio, cuidados paliativos, e a escassez de referência teórica, o Paulo estava comentando agora há pouco, como a gente ainda tem pouca discussão sobre isso, ainda tem poucas universidades, poucos cursos que colocam essa discussão na grade curricular, acabam gerando despreparo, que vão condicionar e vão enrijecer nossas atitudes, e às vezes vão fazer a gente ser hostil, ao invés de acolhedor, quando isso chega para a gente. E acho que a gente precisa muito de outras percepções e de outros encaminhamentos mais humanizados. Eu fecho com essa fala da Jéssica, que ela diz, falar sobre a minha experiência com a morte, isso é possível hoje, porque quando ocorreu, eu tive todas as ferramentas que eram necessárias para me curar. E aí eu deixo essa ressalva, nós somos parte das ferramentas que essa família deveria contar quando isso acontece. Nós desejamos que isso não aconteça, mas se acontecer e essas pessoas estão passando por a gente em atendimento, nós somos parte da ferramenta do processo de uma cura e não de um luto complicado. Pelo menos esse deveria ser o nosso horizonte. Deixo aí as redes sociais da gente, a minha, da Cláudia, da Lúcia, do projeto, e fecho aqui minha apresentação, abrindo para as meninas falarem. Muito bom. Deixa eu só... Parece que tem uma questão aí que fizeram, e para não poluir as outras falas, era interessante a gente já esclarecer. Deixa eu só pegar aqui. Na verdade, se tem Instagram, vou recapitular aqui. Se tem o Instagram da MUPA, da Associação de Mães Imutadas. Até tem, mas elas normalmente não mantêm ele muito atualizado. Os encontros somos 3 profissionais que nos revezamos. Quando os encontros são com a gente do projeto, normalmente tem essa comunicação lá no nosso, mas os encontros são presenciais. Mas a quem se interessar pelos grupos de apoio enlutados, a gente tem um post lá na página que tem uma lista de quem faz esses grupos online, né? Poucas cidades têm, então a gente sempre dá uma divulgada nisso. Eu vou ver se eu acho que eu vou copiar no chat para quem quiser se interessar. Acho que é importante a gente colocar esses encaminhamentos na nossa pauta também, quando as pessoas acabam chegando a óbito, né? Legal. Vamos lá. Muito bom. Podemos seguir. Posso seguir, então? Eu vou trazer agora para vocês, boa noite a todos que estão assistindo e a quem vai assistir a gravação. Vou trazer um roteiro exclusivo que eu trouxe para vocês com aspectos psicológicos. A Fernanda já trouxe várias camadas, como eu falei, de entendimento sobre algumas coisas que atravessam os aspectos sociais desse assunto, que são vários, porque a saúde mental é assim mesmo, é atravessada por vários aspectos que, né, a área dela, que é o serviço social, com a área da saúde mental, trazem várias questões quando o assunto é suicídio, quando o assunto é morte, quando o assunto é cuidados paliativos. Então,
Eu quero ser CCC, clara, concisa e conclusiva, eu vou tentar ser, porque é um assunto que traz subjetividade, mas também tem alguns aspectos objetivos que eu acho que vocês vão gostar. Essa nossa ação aqui, eu tenho percebido no artigo e agora nessa discussão ficou muito claro para mim que é até uma luta social contra a hostilidade, contra a indiferença e contra a falta de ética e humanidade numa equipe que não pode ter, não deve ter isso com nenhum caso, mas no caso de tentativa de suicídio é mais grave, porque o sofrimento mental é mais agravado, não querendo medir dor de ninguém, mas assim, é um tipo de situação que se a gente puder lutar, né, em nossos artigos, em nossas atividades profissionais, para sensibilizar as atitudes, que aqui é uma intenção nossa com esse artigo, de provocar reflexões que mudem as atitudes, é uma coisa que vale muito a pena, porque essa luta pelo direito, inclusive, de quem tenta o suicídio a ter lugar nesse hospital, nessas instituições de saúde, da mesma forma, com os mesmos direitos, se possível, entrando também nos cuidados paliativos, é uma luta social. Eu fiquei com essa clareza aqui, não deixa de ser. É, em essência, uma luta social, nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender que os cuidados paliativos no nosso país estão em desenvolvimento, fora do país já tem algumas discussões diferentes, algumas ações diferentes, aqui tem algumas coisas engateando ainda, mas que não justificam uma pessoa que tenta suicídio entrar e não ter direito a coisas básicas e principalmente a preconceitos que possam matar mais de uma vez uma família em alguns pontos, como essa mãe desse vídeo. Ela morreu mais de uma vez, né? Um aspecto simbólico, mas que entra na prática da vida dela, certo? Uma parte dela morreu mais de uma vez, na medida em que ela perdeu a filha e passou por aquela história que tem maus tratos à filha, numa internação que a principal coisa que não poderia acontecer era isso. Então, que nós sejamos capazes de entender isso juntos. Vocês da Liga, quando fizeram a propaganda desse evento, foram muito certeiros em falar em alguns aspectos que eu prestei atenção e que tem a ver com a psicologia. Falar, por exemplo, que o luto e a dor que seguem uma tentativa de suicídio exigem cuidados específicos e humanizados. E é isso mesmo, não é qualquer tipo de cuidado, não é cuidar de qualquer jeito, e tem as especialidades que podem agregar, certo? E quando uma área de uma equipe precisa de outra área, como, por exemplo, a psicologia, complementar algumas coisas na comunicação, de notícias difíceis, ou do manejo mesmo com aquela família que pode ter várias projeções na equipe em relação à raiva, em relação a culpar a equipe, e que podem provocar na equipe uma série de emoções intensas, que apesar que racionalmente a gente entende que não tem a ver com a gente, mas que na hora que acontece pode surgir várias emoções intensas, a psicologia pode entrar como um complemento muito importante e o serviço social pode ter várias informações essenciais que não podem deixar de ter, a enfermagem com a dela, a medicina com a dela, enfim. Então, se a pessoa já tentou, já tem um luto aí, se há uma tentativa, como a gente está falando aqui nesse contexto de tentativa de suicídio, a família muitas vezes já inicia um luto porque a vida que ela tinha, ela não tem mais de certa maneira. Ela perdeu a vida que ela tinha antes do parente dela tentar. Se é uma família, que a rede de apoio daquela pessoa é a família. Porque às vezes a gente conhece pessoas que quando a gente vai atrás da rede de apoio, de confiança dela, tem a família, mas em primeiro lugar tem outras pessoas. Pode ser o namorado, a melhor amiga, e aí depois vem a mãe, por exemplo. No caso que eu tive contato agora recente, era assim. Não é? Então, para essas pessoas, podem iniciar aí um luto por uma vida que não está mais da mesma forma. Era uma coisa que eu tinha um vínculo com isso e eu perdi. Né? Como o Kennedy Doka, que é quem cunhou o termo luto não reconhecido, ou seja, não reconhecido pela sociedade, ele dá o exemplo até de um diagnóstico psiquiátrico. Quando a gente tem um diagnóstico psiquiátrico, a gente entra em luto. A vida que eu tinha antes não existe mais, de certa forma, não em tudo, mas em parte. E aqui é um exemplo também, certo? A importância da escuta ativa, vocês também colocaram nessa propaganda, nesse marketing do evento, eu achei muito interessante. O suporte emocional contínuo para pacientes e familiares. Vejam que tudo isso pode parecer óbvio, simples, mas nada disso é simples. Só a escuta ativa já não é uma coisa, e nesses casos que é
simples, o suporte emocional contínuo para pacientes desorganizados internamente, como às vezes a gente na psicologia fala, desorganizados por dentro, com uma vivência dessa, não é simples, muitas vezes não é simples, você vai ter que, às vezes, entender que aquela família continuamente está numa experiência densa, pesada, que ela vai precisar de entendimento, vai precisar de acolhimento, vai precisar tirar dúvida, vai precisar de um suporte emocional, que não é qualquer suporte, você tem que ter um manejo para entender que eles vão estar aflitos, com angústia diferente, certo? E para esse tipo de situação, eu tenho um protocolo de entendimento que, costurando aqui com o artigo, com a fala da Fernanda, eu quero trazer. Que às vezes você, quando está pensando nesse contexto, já pode estar pensando, como é que eu vou intervir nesses casos? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? O que se fala? O que não se fala? É incompreensível já pensar na ação, porque nós estamos falando o tempo todo de ação apropriada, de intervenção apropriada, de manejo, mas antes da intervenção existe a identificação dos sentimentos no outro, que é a empatia, tem um acolhimento, um bom acolhimento, e depois tem a intervenção, certo? Não que intervenção e acolhimento, às vezes, não se misturam, eu estou falando de forma didática. Às vezes, um bom acolhimento já é uma boa intervenção. Mas, primeiro, nós temos que ter essa clareza de que e tem a necessidade de ter essa habilidade aflorada, que a gente lapide essa habilidade de identificar o sentimento do outro. Se ele está com muita raiva, é muita raiva que ele está naquele momento, é muita culpa. Às vezes, a culpa não vai ser retirada completamente naquele momento, porque ela é emocional, não é só racional, apesar que às vezes não tem nada, você sabe que aquela culpa não tem nada a ver com a realidade, mas aquela pessoa com o tempo, tal, você percebe que passa o tempo, é o que eu percebo na prática, não sei se vocês também, passam dias, às vezes passam semanas, ela está emocionalmente vinculada àquela culpa. Para ela sabe racionalmente que aquilo não tem sentido, mas ela ainda não está conseguindo se libertar totalmente daquela culpa. Aí precisa de paciência, precisa de intervenção apropriada, né? Para vocês verem como, às vezes, uma total entrega do profissional, com preparo, ele trocando com seus pares, com a sua equipe, ainda assim ele vai, talvez, encontrar uma família assim, tá certo? Ou pessoas da rede de confiança daquela pessoa assim, tá certo? Muito se preocupa, então, em como intervir antes de fazer esses primeiros passos, mas é importante fazê-los bem feito, junto com uma intervenção apropriada. Não fazer nada sozinho, nunca, quando é caso de tentativa de suicídio, e quando é um pós, que entra num hospital, que tem uma emergência, que a equipe às vezes está mobilizada em vários tipos de emergência, para você parar aquela equipe, para ela ter uma atenção diferenciada com aquele caso, às vezes também vai precisar de uma paciência, vai precisar de uma observação mais apurada, vai precisar de um preparo e muita troca entre os pares ali da equipe, tá certo? Intervenção em saúde mental, gente, como a Fernanda colocou ali no início, na questão de processo de saúde e doença, tem a sua complexidade. Imaginem vocês, eu acho que vocês imaginam, vocês são de uma liga desse assunto, em contexto de crise de saúde mental é mais. Nossa mente é um universo, cada pessoa é um universo. E em contexto de crise é mais. E a gente está convidando vocês para sair do diálogo hegemônico, do que está por aí no senso comum, do que é costume, nos costumes culturais, e está convidando vocês para ir para uma ciência que não é uma ciência materialista, que não é uma ciência que mecaniza as pessoas, que as pessoas não são máquinas que desajustou, a gente vai lá, coloca uma coisa ali na pessoa e ajusta. Não é simples assim, tá? É um artigo ousado que traz muitas camadas de discussão, mas nós estamos aqui para isso, né? Para refletir, para discutir, para conversar. A equipe oscila entre onipotência e frustração, a Fernanda trouxe isso. E casos envolvendo tentativa de suicídio, é comum ver onipotência, impotência também, se sentir impotente, frustração, culpa, muito medo do que possa acontecer, a família também, tá? Incertezas, na rede de apoio próxima, isso tudo pode acontecer ao mesmo tempo, na família e amigos mais próximos. Aí agora eu trago o José Manuel Bertolotti, que afirma, um dos principais autores aqui no Brasil de prevenção ao suicídio, tem um livro muito bom, muito prático, foi consultor da Organização Mundial de Saúde por muito tempo, tem 30 anos de experiência, e ele afirma uma coisa muito interessante no livro dele, que eu tenho como referência, que é comum ter incertezas quando se trata de casos de crise suicida, de pós-tentativa de suicídio, isso ele fala para a equipe, para o profissional de saúde. E ele é um dos autores
com um dos melhores livros de prevenção ao suicídio, e na sua prática também ele é muito respeitado, não só como autor de livro. Mas ter certezas é normal, como ele afirma. Mas eu trago um contraponto. Não é por isso que tem que ser natural a pessoa, o profissional de saúde, ficar perdido no acolhimento, sem saber o que fazer do início ao fim. Isso não deve acontecer. Para isso, existem essas trocas aqui, essas conversas, como estamos fazendo agora, para trocar, para aprender junto. E isso aqui não é suficiente, é lógico. Tem um livro, que também não vai ser suficiente. Tem a própria prática que você vai se lapidando. E, né, toda a bagagem vivencial que vocês podem acumular. Uma coisa é você ter incerteza no início, não saber o que fazer exatamente, porque não tem receita de bolo para todos os casos, não é? Mas outra coisa é você ficar completamente perdido e não voltar ao seu centro ali na hora da sua intervenção, não ter um caminho que você, com sua atenção, com a sua entrega ali naquele momento e com sua bagagem acumulada, não vai conseguir visualizar nada. Aí já é outra coisa. Uma pessoa em desespero não precisa de uma pessoa perdida, certo? Então, para você, em tese, é o que eu costumo falar, e o nosso artigo traz alguns pontos em relação a isso. Muita troca com aquela equipe é para existir um manejo que vai se lapidando coletivamente e individualmente, tá? Outra coisa que a Fernanda trouxe, não é possível uma família sair de uma situação dessa sem encaminhamento, sem detalhes. O que eu costumo dizer que, nesse tipo de caso, principalmente, nós temos que ter domínio sobre os detalhes das opções que a gente passa sobre os encaminhamentos. Por exemplo, onde é que tem grupo de enlutado? Teve o óbito mesmo, pós-tentativa. Onde é que tem grupo online gratuito para enlutados no Brasil? Divulga isso. Se você sabe dos detalhes, divulga, olha, esse grupo aqui é facilitado por um psicólogo, esse grupo aqui é facilitado por uma pessoa enlutada. Você prefere algum desses? Vê qual é o caso que está, né, tendo abertura para esse tipo de abordagem, se é coletiva mesmo, se é um grupo, se é uma terapia individual, se aquela pessoa consegue ir para um grupo naquele momento, ou se não, porque pode ser que aconteça que no início ela não consiga, pode ser que essa pessoa, né, saiba dos detalhes do CVV, que é o Bertolucci mesmo defende o CVV abertamente, tive uma aula com ele ao vivo, ele falou da segurança do CVV, o tanto que ele falou com essas palavras, tanto que ele recomenda para situações de crise, sofrimento psicológico, crise em sofrimento psicológico, certo? O que eu costumo dizer do CVV? O CVV tem chat, se você não quiser falar, mas se você gosta de escrever, é a sua expressão favorita, ou você não tem privacidade para falar, tem como você escrever, não vai ser 24 horas como o outro. Aí eu falo esses detalhes também, não é 24 horas como o outro, 24 horas é a ligação, não tem como você ser identificado. A pessoa pode, né, se sentir à vontade, se for possível essa palavra, mas assim, se sentir mais convidada, se sentir mais livre quando você fala essas coisas, se sentir mais atraída. Pacientes em cuidados paliativos com possibilidade de ideação suicida e pacientes que tentaram suicídio e entraram em cuidados paliativos. Essas duas situações, gente, têm aspectos psicológicos sensíveis, muito sensíveis. E os pacientes precisam de acompanhamento de especialista que tolere essa densidade do caso. Se a equipe não tem ninguém que tolere essa densidade, esse peso, as tensões que existem nesse tipo de caso, a equipe precisa saber disso. Alguém que gerencia aquilo naquela instituição precisa saber disso para que tome alguma providência e discuta isso, certo? Eu sei que eu estou falando de coisas que, em certa medida, pode parecer utópica, mas é uma coisa que a gente tem que falar para ver se espalha essas possibilidades de entendimento e possibilidades de mudança mesmo nas instituições, a nível gerencial também, certo? E tem, assim, intervenções alinhadas com aquela vulnerabilidade, porque paciente que entrou na pós-tentativa, que ainda não tem o prognóstico de óbito, é um caso grave, de sofrimento psicológico grave, está vulnerável, tem intenso sofrimento, certo? E paciente que já tem o prognóstico de óbito também pode gerar, né, tudo isso que a gente está falando até agora em termos de vivências emocionais, tanto na equipe como nas pessoas. A intervenção na urgência sempre vai ser uma intervenção no contexto do inesperado, você não tem como esperar o que vem, o que você vai encontrar, é uma clínica do inesperado,
é uma prática que tem esse inesperado ali o tempo todo pairando, então você não vai ter receita, não vai ter manual, apesar que tem algumas coisas, alguns protocolos, algumas coisas teóricas que a gente traz para ajudar, é lógico, a sedimentar uma prática científica, técnica, mas tem isso, é você se preparar para alguns contextos de impotência, mas tendo em mente que você vai fazer o seu melhor dentro do que você sabe e do que sua equipe tem ali de preparo, não é? Se, gente, eu queria também estimular esse pensamento aqui, essa reflexão. Se casos de suicídio pós-tentativa de suicídio, que não tem prognóstico de óbito, conta com detalhes para um bom acompanhamento de manejo diferenciado, com a rede de apoio ao paciente, imagine casos com prognóstico de óbito. Por isso, gente, a importância de discutir esses aspectos que eu estou trazendo aqui, que a Fernanda está trazendo, que a professora também colocou no artigo, para estimular a reflexão. Como é que nós podemos minimizar o despreparo para lidar com esse tipo de acompanhamento? É uma supervisão continuada, é uma roda continuada naquela equipe, é uma observação individual e coletiva, e depois uma troca frequente, se tem aquele tipo de caso, se acontecer um caso grave de desassistência e alguém denunciou, ou alguém observou e levou isso para uma instância maior ali naquela instituição, como é que se pode minimizar o despreparo? Preparar momentos em que lives que estão no YouTube, com Maria Júlia Kovacs, com outros profissionais que estão agora no YouTube, né? E que antes a gente tinha que trazer para a nossa cidade, ou ir até eles. O Bertolotti fez uma live, por exemplo, no CVB, que está gravada, maravilhosa, de prevenção ao suicídio. O que a gente pode fazer? É preparar esses momentos para que essas pessoas assistam, que ainda assim não vai ser suficiente, mas pode minimizar alguma coisa, ou não? É colher o que aquela instituição precisa, o que os casos que estão chegando nela têm trazido como necessidade e, né, trocando com os profissionais ali do serviço social e outros, existir uma descoberta do que fazer? Como minimizar os impactos para não existir, como a Fernanda falou, luto complicado e também luto prolongado, que é outra possibilidade. Eu estava agora num evento sábado e domingo da Universidade Federal de São Paulo e a discussão do luto prolongado foi uma discussão forte no evento. Como nós podemos entender esse luto prolongado, como é que ele se apresenta, o que a gente pode fazer? Então, isso é uma possibilidade também. Daquele familiar que ficou enlutado, por exemplo, nessa pós-tentativa de suicídio, ficar com esse luto prolongado é uma possibilidade, tá? Quero trazer também que o Neuri Botega nos fala que acompanhar a semana que a internação da pós-tentativa e a semana seguinte dessa tentativa são semanas de risco para novas tentativas dentro do hospital. Então, às vezes, a pessoa não tem esse conhecimento, não instrumentaliza a família sobre isso, a equipe, e a pessoa pode tentar com os próprios, né, não é nem recursos, com os próprios materiais, os objetos, exatamente, os objetos que estão ali perto dela. Então, nós temos que ter isso. Não é só subjetividade, não, tá aqui, é um pesquisador sério, um psiquiatra sério, falando que já foram encontrados dados que na semana e na semana seguinte são semanas de risco. Então, nós precisamos entender isso e nos precaver. Se a condição envolver risco de morte a curto prazo de horas a dias, ou seja, a pessoa entrou no hospital, tentou suicídio, e a questão envolve a possibilidade dela morrer em horas ou dias, eu tenho algumas perguntas aqui, rapidamente. Eu estou atento, como profissional de saúde, para ser ágil quando for necessário, nessa situação, com a família, com quem está ali, com esse paciente, para dar dignidade nesse momento, para prestar atenção nas necessidades psicológicas e outras necessidades também. Estou disponível emocionalmente, porque uma coisa é eu estar disponível para estar pontualmente ali e outras coisas, mas emocionalmente eu estou querendo dar assistência para aquela família ou estou evitando para acompanhar o caso e as demandas urgentes que possam surgir? Porque a família às vezes demanda muito nesse contexto. E as outras pessoas que têm um vínculo afetivo com aquela pessoa e a própria pessoa. Quais contatos eu posso deixar para que acionem caso não consigam falar comigo? Nem sempre, talvez, consiga falar com você ou com outra pessoa da equipe, mas quais contatos eles podem contar em caso de necessidade psicológica, né? CVV é um dos casos. Quais contatos,
Não, aqui já foi, desculpa. Há alguma prática que não cabe fazer nesse caso, que eu vi que funcionou com outra pessoa, com outra família, mas que nesse caso não, que aquela pessoa vai sofrer mais, aquela família vai sofrer mais, que eu posso fazer esse filtro? Porque nem sempre uma coisa que é referência, que é regra para algumas famílias, teoricamente, vai ser para todas, certo? Quais as necessidades urgentes daquele paciente e da rede de apoio? Pode ser que tenham necessidades que os cuidados extrapolem a emergência, como a Fernanda falou. Às vezes, no hospital, não vai ter tudo que aquela família precisa, obviamente. Sobre o manejo de si, rapidamente, eu quero falar que a boa intenção não garante boa intervenção. Não é porque você está bem intencionado que você vai ter uma boa ação com aquela família, com aquele paciente. Você precisa entender esses aspectos que a gente está falando. Se não entendeu tudo, é óbvio que às vezes não vai entender agora, mas continuar estudando, continuar trocando, continuar ouvindo. E ter atenção às vivências também, às referências de experiências vivenciais que vocês possam ter, porque não é só teoria, né, gente? Tem também os cursos vivenciais que são muito importantes. Tem os atributos pessoais, como diz o Neuriba Ortega, que é muito respeitado nessa área de prevenção, que é a calma, confiança e coragem. Um paciente em desespero não precisa de uma pessoa desesperada na frente dele ou perdida, tá? Uma pessoa que não tenha calma, nós profissionais de saúde, independente, ou do serviço social, a equipe ali daquela instituição, muitas vezes nós somos a referência de sabedoria para aquela pessoa. Ela acha que a gente, muitas vezes, ela acha que quem está ali na frente dela tem um pouco mais de sabedoria que ela, tem um pouco mais de calma e confiança naquele momento, tem coragem de falar sobre o assunto, de quebrar aquele tabu, de estar ali conosco, com ela. Então, esses atributos é importante que a gente vá se lapidando para, nesse manejo de si, você, com seu autoconhecimento, você também preste atenção no que você já tem, no que você não tem, no que pode ser problema para você, como é que você está naquele dia, para você, através do autoconhecimento, também você ir se autogerindo, porque essas dimensões subjetivas que a gente está falando também salvam. O autoconhecimento também salva aquele manejo que pode ser muito apropriado e muito certeiro, muito acertado em termos de ética. Tá? Eu tenho preparo para me acalmar antes, durante e depois das intervenções, isso é importante. Na minha dissertação de mestrado, eu quis entender o que é que os psicólogos que atendem crise suicida sentem, o que é que eles significam disso. Foi muito interessante ver como a sobrecarga emocional que essas situações densas podem gerar, que às vezes fazem com que eles lidem de forma mais difícil com esse tipo de situação. Então, o que a gente pode prestar atenção disso, sobre essa sobrecarga que pode acontecer, para que as emoções das pessoas que lidam com esses assuntos que a gente está atendendo, né, não gerem desconfortos de diversas ordens em nós, físicos, psicológicos, então a nossa saúde seja afetada e a gente consiga estar mais inteiro naquele processo de acolhimento, de prestar assistência. Então, mesmo que a gente sabe que as instituições ainda têm muito a evoluir sobre protocolos envolvendo contexto de crise, nós precisamos prestar atenção nisso para minimizar e dar qualidade a essa assistência. As famílias, por exemplo, a Fernanda trouxe um dado que a gente precisa pensar. As famílias, sem fazer parte da tomada de decisão sobre o destino dos seus parentes, dentre outros pontos importantes, a gente tem que ter uma atenção a isso, para que essas instituições evoluam em aspectos humanos, de manejo, de não ter preconceito, como aquela mãe trouxe aquela situação, que você vê isso extrapolando no Brasil, e aqui também eu soube. Semana passada, na Argentina, uma paciente que chegou e escutou as pessoas falando que ela tinha tentado suicídio de uma maneira muito, assim, com preconceito, resumindo. E aí, extrapola aqui, Teresina, aqui eu soube da mesma coisa. Interessante como a cultura muda, mas, assim, os aspectos de humanização precisa mudar. E esses aspectos institucionais, burocráticos também, como é que meu filho morre, eu não tenho liberdade e autonomia, apesar que existe a necessidade de burocracia em algumas coisas, eu não tenho liberdade e autonomia para tomar decisão sobre algumas coisas, do destino do meu filho, né, da minha filha. É uma quantidade muito alta a gente pensar que existe uma tentativa a cada 3 segundos e a cada meia hora uma pessoa morre. Então, isso acontece direto. Apesar que tem muito a evoluir, direto acontece. Nós estamos preparados para dar dignidade até a hora do óbito, em casos que a pessoa tentou suicídio sem preconceitos, sem que exista essa comparação, isso aqui é suicídio, isso aqui é doença, a gente tem que ter tempo para quem quer viver. Precisamos lembrar que podem comparar pessoas que estão em cuidados paliativos por doenças, que não envolveram escolhas, né?
entre aspas, escolhas. Até em caso de doença, gente, algumas vezes nós sabemos que existem manejos que não são apropriados quando a gente fala de dignidade, respeito e cuidado. Em todos os aspectos, existem várias dimensões da saúde. Então, existem vários tipos de cuidado. É um cuidado sutil que a equipe tem que ter. Se a gente for pensar as dimensões da saúde espiritual, social, os fatores de risco, que os fatores de risco podem estar todos, na mesma medida, sendo importantes, é muita coisa para a gente prestar atenção. E aquela urgência, aquele desespero, aquela densidade e aquela dor podem ocultar de nós o que é importante. Então, por isso que a gente tem que estudar constantemente, trocar constantemente, porque pode colocar uma cortina de fumaça em nossos olhos. Eu estou já terminando, indo para o final. Na comunicação de notícias difíceis, nós estamos preparados para comunicar no contexto de cuidados paliativos pós-tentativa de suicídio, porque comunicar notícias difíceis não, como o próprio termo diz, não é simples. E nesse contexto, então? Certo? Nós vamos saber o que fazer, que é não mentir, contar aos poucos, contar a sequência dos fatos, checar se a pessoa está entendendo. A gente pode até pedir para que ela fale o que ela entendeu e depois prossiga. A gente vai tentar fazer isso e seguir aquele protocolo nesse contexto. Será que nós estamos preparados? Tá? Estamos preparados para facilitar que exista ritual nesse contexto, como a Fernanda falou. E os rituais, né? Aquela casa daquela mãe que pode ficar com o filho um pouco, aquilo é ritualizar a vida, é ritualizar aquela perda. Nós passamos por uma pandemia e sabemos das consequências de falta de rituais. Até hoje, tem pessoas muito perturbadas no sentido de adoecimento emocional. Essa liberdade e autonomia, gente, fortalece muito, 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 muito uma pessoa. Se você já tiver a oportunidade pessoalmente ou profissionalmente de acompanhar alguém que foi estimulado para ter autonomia e liberdade dentro dos limites do hospital, ela se fortaleceu muito emocionalmente para enfrentar aquilo. Então, essa situação que a mãe que lidava com urgência ouviu da equipe, foi escutada de uma maneira diferente, ouviu o que ia acontecer, quais eram as opções que ela tinha, isso dá uma autonomia que nada se compara a isso. Manejo nenhum, ação nenhuma se compara a isso. São muitas camadas de entendimento que podem influenciar as atitudes o tempo inteiro. Aqui são minhas considerações finais. A psicoeducação científica e apropriada pode convencer a parte racional das pessoas da importância de praticarem ações adequadas. É isso que a gente está fazendo aqui com vocês, tentando convencer o lado racional de vocês, o condutor de vocês, para as ações adequadas. E vocês não se sentirem perdidos para lidar com casos que são complexos em sua natureza. Intervenções claras e que sejam abertas à flexibilidade de checar o que é apropriado em cada caso pode facilitar para a equipe. Ou seja, não ter uma rigidez completa. Isso aqui é a regra, isso aqui é a lei. É científico isso, então temos que fazer isso em todos os casos. Mas cadê a subjetividade daquele caso, a história daquela família, a história daquele paciente, a história do hospital, o contexto da equipe? E que a sensibilização para o muito que há a se fazer aconteça. Para o muito que há a se fazer em cuidados paliativos e mude nossas atitudes. Há muito o que fazer em cuidados paliativos e em contextos de sofrimento intenso, há o que se fazer o tempo todo. Obrigada, gente, pela atenção. Obrigado. Agora a professora Lúcia vai falar? É isso? No roteiro nosso aqui? Então tá. A gente tem alguns minutos ainda, mas vamos lá. O palco é da professora aí. Bom, boa noite. Eu queria, na verdade, só tecer alguns comentários mais relacionados à formação profissional, né? Eu acho que é muito importante a gente poder também pensar nisso, né? Eu também tive uma militância no movimento estudantil e acho que quero parabenizar a Liga por conta disso, porque acho que é muito importante esses coletivos, né, de formação também, porque eu me formei muito dentro do movimento estudantil, né? E quando realmente o estudante também toma o protagonismo do seu processo de formação, né, promovendo eventos como esse que nós estamos aqui coletivos. Então, quero parabenizar e mostrar que esse lugar de fala, né, é muito importante por conta exatamente disso, do aluno estar assumindo, né, o seu lugar de protagonismo no seu processo de formativo também, né, e isso, às vezes, a gente percebe um certo desencantamento dos alunos, de modo geral, né, até pós-pandemia também. Então, eu acho que é muito importante esses coletivos de ação e de atuação, né. Eu sempre digo aqui no Piauí que o melhor lugar é o lugar do estudante, do estagiário, que pode errar, pode
contestar, pode criticar, né? E é esse lugar mesmo. Então, eu acho que realmente o estudante pode fazer toda a diferença na sua formação, no problematizar o processo de trabalho, e é isso, nessa formação, cada um deixa a sua marca pessoal mesmo, no seu fazer de modo geral, e leva isso para o seu fazer profissional, né? Aquilo que se fala muito hoje em dia, né? A gente tem que ser a diferença que a gente quer para o mundo, né? Então, acho que essa marca pessoal de cada um, ela é muito importante, e não só, né? Dentro do contexto que nós estamos, neoliberal, né? Nós temos um contexto neoliberal, onde há um cerceamento, muitas vezes, da liberdade da ação profissional, nós temos até processo de trabalho, onde se dá 20 minutos de atendimento para cada profissional, e nós temos que pensar isso, né? Como lutar para conquistar, inclusive, condições de trabalho, condições dignas de trabalho, como salas, né, de escuta, para garantir o sigilo profissional, como foi falado aí nas colegas que me antecederam, né, às vezes o profissional está falando, discutindo assuntos no meio do corredor, né, então tem que ter lugares privativos, né, lugares de acolhimento para essa família, para se falar, né, dar o diagnóstico, comunicar notícias difíceis, né, e às vezes está sendo perdido em determinadas instituições, né, então, também quero chamar a atenção para as condições de trabalho, né? A gente trabalha prioritariamente dentro do Sistema Único de Saúde, mas o Sistema Único de Saúde também tem um complementar que é o espaço privado, né? Então, as instituições privadas que também estão com a gente, inclusive recebem verba pública. Então, a gente tem que pensar esse nosso lugar também, nós somos o Estado em ação. Então, foi falado, né, o tempo todo aí nas duas falas, essa perspectiva de revitimizar as pessoas, né, revitimizar a família, a violência institucional que pode passar através das nossas ações pessoais. Então, não somos nós sozinhos que estamos falando ali, nós somos representantes desse Estado brasileiro, né, e da cidadania dos brasileiros em geral. Então, para mim, trabalhar nesse lugar de fala, né, como agente público, como agente de transformação social, né, então a gente poder pensar um pouco desse lugar e a nossa formação nesse sentido, né, nós estamos também correndo... Solta. Ficou mudo, professor. Sem áudio. Desculpa, gente, está no espaço doméstico aqui, uma questão que surgiu aqui. Então, a gente poder pensar, né, que a gente tem muito que conquistar ainda em termos da qualidade da formação profissional, porque isso, a formação nos dá um pontapé inicial, mas o autodidatismo é para a vida toda, né, a educação continuada é para a vida toda. Então, nós estamos também nesse contexto neoliberal, nos riscos de desregulamentação das nossas profissões, então, muita ênfase no tecnicismo, no ensino aligerado, né, então, a importância da gente tomar, né, esse lugar também do protagonismo da nossa formação para poder manter a qualidade dela, né? E também a polivalência, né? A polivalência hoje é um mantra, né? Sobretudo no contexto neoliberal, a gente sabe que hoje muitos profissionais hoje são analistas, né? São contratados como analistas de sistemas, né? Diluindo, inclusive, as atribuições privativas das profissões. Então, esse também é o desafio, né? Da gente poder ocupar o nosso lugar de relativa autonomia profissional para definir as nossas técnicas, né? Eu tenho uma professora do Serviço Social que ela fala muito isso, a professora Maria Lúcia Martinelli, né? Na hora que eu estou lá no meu consultório atendendo a pessoa individualmente, pode ser um ato revolucionário, né? Porque ali eu estou no comando dos meus processos de trabalho, por mais coerção, por mais limites que eu tenha da instituição, mas nesse momento, né, eu estou realmente no comando, né? E acho que uma outra questão também, que recuperando um pouco que a Fernanda Luma colocou, né, a questão da saúde definida pela Constituição Federal, como a partir dos determinantes sociais do processo saúde, doença e cuidado, né? Isso não é mais uma atribuição só de uma categoria profissional, mas de todos os profissionais, né? Então, a gente lembrar que isso é um atributo de todas as categorias, né? Não só do serviço social, porque muitas vezes essa parte do social acaba dissociada, algumas categorias remetem isso para o lado do serviço social. E a gente poder pensar também que não é só a alta médica, a alta psicológica, mas é a alta social também, que essa alta social muitas vezes, né, envolve a família, né? Envolve realmente escutar os contextos, né, que o serviço social, as atribuições das ciências sociais também, neste contexto que às vezes são ignorados, né, por muitos profissionais. Então, a gente poder pensar, porque a nossa formação ainda está voltada muito para a perspectiva de um agir liberal dentro do consultório, o trabalho solitário ali, individual, e também numa formação muito monodisciplinar, né, foi muito interessante, né, a gente está numa liga, né, numa faculdade de psicologia, e nós do serviço social, né, junto com a psicologia, então, quebrar
quebrar um pouco, né, essa monodisciplinaridade, né, a gente poder estar nesse diálogo interprofissional, né, e sem medo de ser feliz, sem medo de estar num coletivo de trabalho, porque o trabalho no cotidiano de um plantão, ele é coletivo, ele não é individual, e às vezes, né, a família chega já estraçalhada, encontra uma equipe desintegrada, os profissionais competindo entre si, às vezes um acusando o outro, um exigindo, colocando demandas indevidas para o outro, sem conhecer nem as atribuições privativas do outro. Eu sou plenamente favorável, que a gente tem que conhecer a lei de regulamentação de todas as categorias que atuam com a gente, assim como o código de ética, até porque nós, do Serviço Social, temos que trabalhar na perspectiva de garantia de direitos, da luta pelos direitos, né, então eu sou muito favorável a isso, então nós temos que aprender, né, estar aberto para aprender quais são as atribuições, não se sentir ameaçado pela ação dos outros profissionais, o que também é muito comum, né, os profissionais têm as atribuições que são atribuições específicas, exclusivas de determinadas categorias profissionais. Diagnóstico, por exemplo, não cabe ao assistente social, o diagnóstico clínico é do psicólogo, do médico, né? Então, a gente saber o que é uma atribuição privativa e que são interfaces, né, que podemos fazer um trabalho em conjunto, realmente um trabalho junto coletivo e, por exemplo, trabalho com família, né, ele não é uma exclusividade do serviço social, ele é também trabalho de qualquer categoria que esteja na área da saúde, né, e quero chamar a atenção também, né, que a Rede Unida, hoje está discutindo a questão da formação no SUS aí, que dentro da Constituição Federal também do SUS, a formação cabe ao SUS, mas temos bastante limites em relação a isso, porque, infelizmente, o SUS avançou bastante, mas a formação ainda está numa visão bastante liberal, né, e eu fui recuperar um pouquinho, né, as diretrizes, nessa época aqui, foi 2003 que foi constituído esse livro pela Rede Unida, né, as diretrizes curriculares, né, das 12 profissões da saúde até então, né, o serviço social não estava dentro dessa discussão neste momento, né, lamentei bastante de não estar, mas nós temos que cada vez mais reforçar essa perspectiva interprofissional, né, interdisciplinar, porque é ela que é a base, o esteio, né, porque no cotidiano de trabalho nós estamos juntos, né, várias categorias, pelo menos 3 ou às vezes até mais, né, então a gente poder pensar nisso. Uma outra questão também, que para quem atua no SUS aí, principalmente, né, sob a égide do Sistema Único de Saúde, a gente poder pensar que, apesar da universalidade do SUS, lá predominam as pessoas pobres, infelizmente, né, nós sabemos que 70% mais ou menos a internação é para as pessoas pobres, e sendo na saúde mental, acredito eu, que seja 90% de pessoas pobres. Então, o hospital psiquiátrico, já dizia Robert Castel lá na França, né, ele não surge para qualquer louco, ele surge para o louco pobre, né, então a gente poder pensar este lugar do manicômio, né, então a gente poder pensar também que a nossa formação historicamente em saúde sempre usou os pobres como cobaias, né, então a gente também tem esse tributo de cidadania para poder realmente resgatar com eles, até porque hoje também tem os códigos de éticas, né, exatamente na questão do estágio, a gente poder realmente usar os consentimentos livres esclarecido também, para poder, por exemplo, alguns professores às vezes vão ministrar aula, leva o aluno sem consultar o usuário, se ele quer ser atendido por 20 alunos, por exemplo. Eu já assisti situações desse tipo. Então, a gente ficar realmente atento para essas questões, para poder realmente repensar os nossos lugares nesse sentido de defesa também das pessoas mais vulneráveis no nosso serviço, no nosso dia a dia de trabalho, né? E atenção à crise em saúde mental, né, como foi falado aí, no geral é remetido muito para o CAPS, para o hospital psiquiátrico, né, mas esse não é um lugar exclusivo, né, de poder desconstruir essa visão manicomial